Ei, pessoal! Esta noite vamos mergulhar no mundo estranho e desconfortável dos hábitos de sono medievais, onde sua cama poderia ser um monte de palha e seu travesseiro cheira ao ensopado da semana passada. Imagine-se em uma cabana mal iluminada, o ar carregado com o aroma de madeira úmida e o gado a poucos metros de distância. Você está prestes a descobrir por que dormir bem na Idade Média era, francamente, um pesadelo que você provavelmente não sobreviveria sem um comprimido de melatonina e uma máquina de ruído branco. Antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço por aqui. Deixe um comentário abaixo com de onde você está assistindo e que horas são aí. Talvez você esteja acordado até tarde em São Paulo ou aconchegado em Lisboa. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos embarcar nesta jornada juntos. Você está em uma vila medieval, por volta do ano 1350, e o sol acabou de se pôr no horizonte. O ar está frio, e você puxa seu manto de lã áspera mais apertado ao redor dos ombros. Todos ao seu redor estão obcecados com o sono, mas não do jeito que você conhece. Nada de contar ovelhas ou rolar o feed do celular. Em vez disso, estão murmurando sobre espíritos noturnos e rituais estranhos para garantir que você não seja assombrado enquanto dorme. Na Idade Média, o sono não era só fechar os olhos, era uma batalha contra o desconforto, o sobrenatural e, às vezes, até o próprio corpo. Você entra em uma cabana de camponês, o chão de terra batida sob seus pés. A lareira no canto solta uma fumaça que irrita seus olhos, e o cheiro de ervas secas penduradas nas vigas mistura-se com o odor de suor e animais. A cama é um monte de palha coberto por um pano fino, e você já pode sentir os gravetos espetando suas costas só de olhar. Dormir sentado, ou pelo menos meio reclinado, era comum, especialmente entre os mais abastados. Por quê? Porque deitar completamente era, para alguns, um convite à morte. Os mortos jazem planos, e ninguém queria parecer um cadáver. Historiadores ainda discutem se essa prática era realmente sobre medo da morte ou apenas uma forma de lidar com camas horríveis. Você se aproxima de um banco de madeira onde uma família está se preparando para dormir. Eles estão mastigando algo que parece um pão duro, provavelmente para acalmar o estômago roncando antes de deitar. Você nota uma curiosidade excêntrica. Algumas pessoas usavam toucas de dormir, não para parecerem charmosas, mas para evitar que insetos caíssem do teto de palha diretamente na boca durante a noite. Sim, você ouviu certo. Imagine acordar com uma aranha passeando pela sua língua. Boa sorte voltando a dormir depois disso. Você tenta se acomodar na palha, mas cada movimento faz um barulho de estalo, como se estivesse pisando em um saco de salgadinhos. E o cheiro? Digamos que o conceito de banho quente era tão distante quanto um foguete para a lua. Enquanto você tenta encontrar uma posição que não machuque suas costas, alguém na cabana começa a murmurar uma oração. É um fato amplamente conhecido que orações noturnas eram uma prática comum, não apenas por devoção, mas porque acreditavam que palavras santas afastavam demônios noturnos. Você tenta se concentrar, mas o som de um porco roncando do outro lado da parede de madeira não ajuda. E por falar em barulhos, aqui vai uma piada leve. Por que o camponês medieval nunca tinha insônia? Porque ele estava tão cansado de cavar o dia todo que desmaiava antes de perceber que a cama era um desastre. Você se vira, tentando ignorar o cheiro de mofo da palha. Alguém acende uma vela de sebo, que fede como gordura queimada, mas pelo menos oferece um brilho fraco. Você nota que a família está colocando pequenos amuletos de ervas sob a cama. Sálvia e lavanda, acreditavam, mantinham os espíritos malignos afastados. Não que isso ajudasse muito quando o vento uivava lá fora, fazendo as paredes tremerem como se fossem de papel. Você começa a entender por que ninguém na Idade Média parecia bem descansado. Dormir não era só uma questão de fechar os olhos. Era um evento cheio de rituais, medos e desconfortos que fariam seu colchão de espuma parecer um trono celestial. Enquanto você tenta relaxar, uma criança na cabana começa a tossir, provavelmente por causa da fumaça da lareira. Você se pergunta como alguém conseguia dormir com tanta coisa acontecendo. E então, uma segunda piada. O que o cavaleiro medieval dizia antes de dormir? Boa noite, e que seus sonhos não sejam invadidos por duendes. Você sorri
Mas o pensamento de duendes não é tão engraçado quando você está deitado em uma cama que coça e ouve algo rastejando no escuro. Talvez seja só um rato, ou talvez não. Você fecha os olhos, tentando se convencer de que vai conseguir descansar, mas o frio começa a se infiltrar pelos buracos do seu manto. Dormir aqui é como tentar relaxar em uma academia ao ar livre no inverno, sem o Wi-Fi. Você finalmente encontra uma posição quase confortável, com as costas apoiadas em um saco de grãos. A família ao seu redor começa a roncar. Um som que, surpreendentemente, é quase reconfortante, como um coro de sapos em um pântano. Mas então você lembra de outra peculiaridade medieval. Algumas pessoas acreditavam que dormir com a boca aberta atraía espíritos ruins. Então tentavam manter a boca fechada com faixas de pano. Você decide não arriscar e aperta os lábios. Enquanto o fogo da lareira diminui, o frio aumenta, e você se pergunta como essas pessoas sobreviviam sem aquecedores elétricos. A resposta: muitas vezes, não sobreviviam tão bem assim. Você puxa o manto mais para cima, rezando para não acordar com um resfriado ou algo pior. Você acorda com um susto, sentindo algo rastejando pelo seu braço. É só um pedaço de palha, mas seu coração dispara como se tivesse corrido uma maratona. A cabana está escura agora, a lareira reduzida a brasas que mal iluminam o canto. Você tenta se acomodar novamente naquele monte de palha que chamam de cama, mas cada movimento faz um barulho de estalo, como se você estivesse deitado em um ninho de galhos secos. Bem-vindo ao mundo dos colchões de camponeses medievais, onde o conforto era tão raro quanto encontrar Wi-Fi na floresta. Essas camas não eram só desconfortáveis, eram praticamente um ecossistema vivo, cheio de insetos e surpresas que você preferiria não conhecer. Você se ajeita, tentando ignorar a coceira que começa a surgir na sua perna. Camas de palha eram o padrão para os camponeses, um fato amplamente conhecido. A maioria das pessoas na Idade Média dormia sobre montes de palha ou feno, muitas vezes cobertos por um pano fino que mal disfarçava os gravetos. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Essas camas eram compartilhadas não só com a família, mas também com pulgas, percevejos e até ratos ocasionais que decidiam fazer um lanche noturno. Você olha para o canto da cabana e jura que vê algo se mexendo. Talvez seja só sua imaginação, mas de repente, a ideia de dormir com um gato por perto não parece tão má. Pelo menos ele poderia caçar os intrusos. Você tenta se virar, mas a palha espetando suas costas faz você repensar cada movimento. Historiadores ainda discutem se os camponeses aceitavam essas camas horríveis por necessidade ou se simplesmente não conheciam nada melhor. Afinal, quando sua vida inteira é trabalhar de sol a sol, talvez você não tenha energia para reclamar do colchão. Você pega um punhado de palha para ajeitar sua cama e percebe que está úmida, provavelmente porque a cabana vaza quando chove. Ótimo. Agora você está deitado em algo que parece uma esponja mofada. E o cheiro? Imagine uma mistura de feno molhado, suor e um toque de esterco que o vento trouxe da cocheira ao lado. Enquanto você tenta encontrar uma posição que não pareça uma sessão de acupuntura barata, uma mulher na cabana começa a tossir, provavelmente por causa da fumaça que ainda paira no ar. Você nota que ela está embrulhada em um cobertor tão fino que parece mais um lenço. Cobertores de lã eram comuns, mas só os mais sortudos tinham algo grosso o suficiente para bloquear o frio. A maioria dos camponeses dependia de camadas de roupas velhas ou até peles de animais, quando tinham sorte de possuir uma. Você puxa seu manto, que está começando a cheirar como a cabana inteira, e tenta se convencer de que vai aquecer eventualmente. Boa sorte com isso. Aqui vai uma piada leve para aliviar o clima. Por que o camponês medieval nunca trocava a palha da cama? Porque ele achava que os percevejos eram os bichinhos de estimação da casa. Você sorri, mas a coceira na sua perna está ficando mais insistente. Você dá uma batida no braço, esperando espantar qualquer coisa que esteja rastejando, e tenta se concentrar em outra coisa, como, por exemplo, o som do vento lá fora, que faz as paredes de madeira rangerem, como se a cabana estivesse reclamando da própria existência. É quase relaxante, de um jeito estranho, como um ASMR de madeira antiga. Você olha ao redor e vê a família amontoada em suas próprias pilhas de palha. Crianças, pais, até a avó, todos dividindo o mesmo espaço minúsculo. Privacidade. Essa palavra não existia no vocabulário medieval.
Você tenta imaginar como seria dormir assim todas as noites, com o ronco de alguém a 2 centímetros do seu rosto e o risco constante de levar uma cotovelada acidental. E para piorar, a palha precisava ser trocada de tempos em tempos, mas isso era uma tarefa chata que muitos adiavam. Resultado, camas que ficavam cada vez mais mofadas, cheias de poeira e, sim, mais bichos. Você jura que sente algo mordendo seu tornozelo e decide que é melhor não investigar. Enquanto você tenta ignorar a sensação de que sua cama está viva, uma lembrança do amuleto de ervas da sessão anterior, lembra da sálvia e lavanda, faz você desejar ter um desses agora. Talvez ajudasse com o cheiro, pelo menos. Mas em vez disso, você pega um pedaço de pano que estava no chão e tenta usá-lo como travesseiro. Erro fatal. Ele cheira como se tivesse sido usado para limpar o estábulo. Você o joga de lado e decide que apoiar a cabeça no braço é a melhor opção, mesmo que isso signifique acordar com o pescoço travado. E por falar em desconforto, aqui vai outra piada. O que o percevejo medieval dizia para o camponês? Boa noite, vou só dar uma mordidinha. Você tenta rir, mas a realidade é que esses bichos eram uma praga constante. Algumas pessoas até espalhavam ervas como arruda no chão para afastá-los, mas, sejamos honestos, isso era como tentar combater uma invasão alienígena com um spray de citronela. Você fecha os olhos tentando se convencer de que o cansaço vai vencer a coceira, o frio e o barulho. Mas então, um galo canta ao longe, porque, claro, até os galos medievais tinham insônia e decidiam acordar a vila às 2 da manhã. Você tenta se concentrar no som do fogo crepitando, agora quase extinto. O frio está começando a se infiltrar pelos buracos do seu manto, e você percebe que o sono dos camponeses não era só uma questão de fechar os olhos. It was a full-on survival challenge. Você se pergunta como eles aguentavam isso noite após noite. A resposta, provavelmente, é que eles não tinham escolha. Você puxa o manto mais para cima, tentando criar uma barreira contra o frio e os insetos, e reza para que o resto da noite seja menos animado. Você finalmente desiste de tentar dormir naquela pilha de palha infestada e decide explorar um lugar onde o sono, pelo menos em teoria, deveria ser mais luxuoso. Você atravessa a vila, o chão lamacento grudando nas suas botas, até chegar ao castelo local. A silhueta das torres se ergue contra o céu estrelado e você sente um arrepio, não só pelo frio, mas pela imponência do lugar. Você está prestes a entrar no quarto de um lorde medieval, onde as camas prometem mais conforto, mas também vêm com suas próprias peculiaridades. Spoiler: mesmo com todo o ouro do mundo, o sono dos nobres não era exatamente um conto de fadas. Você passa por guardas sonolentos e sobe uma escada de pedra em espiral, o eco dos seus passos reverberando nas paredes úmidas. O quarto do Lorde é vasto, com tapeçarias coloridas penduradas nas paredes para bloquear as correntes de ar. Um fato amplamente conhecido é que os nobres dormiam em camas com dossel, muitas vezes adornadas com cortinas pesadas para manter o calor e um pouco de privacidade. Você se aproxima da cama, que parece um trono de madeira entalhada, com um colchão de penas que, à primeira vista, parece o paraíso comparado à palha dos camponeses. Mas ao tocar o colchão, você sente que ele é irregular, como se alguém tivesse enchido um saco com penas de galinha e chamado de luxo. Você tenta se deitar, mas o colchão afunda de um jeito estranho e as penas soltam um leve cheiro de mofo. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Alguns nobres usavam colchões recheados com crina de cavalo ou até cabelo humano, acreditando que isso era mais higiênico. Higiênico? Você olha para o colchão e imagina quantos piolhos estão dando uma festa ali dentro. E, para piorar, as cortinas do dossel, embora bonitas, são pesadas e cheiram a poeira antiga, como se não fossem lavadas desde a última cruzada. Você puxa uma cortina para o lado, só para sentir uma rajada de ar gelado vindo de uma janela mal selada. Castelos eram notoriamente drafty, e manter o calor era uma luta constante. Enquanto você tenta se acomodar, ouve o som distante de um alaúde sendo tocado, provavelmente um menestrel tentando impressionar o lorde. Historiadores ainda discutem se os nobres realmente dormiam melhor que os camponeses, ou se o luxo era mais uma fachada. Afinal, com janelas que deixavam o vento entrar e camas que precisavam de uma equipe para arrumar, o conforto era relativo. Você nota uma bacia de água ao lado da cama, usada para lavar o rosto antes de dormir. Mas a água está tão fria que parece que vai congelar seus dedos.
Você decide pular essa parte do ritual e se concentra em não cair da cama, que é ridiculamente alta, provavelmente para mostrar que o Lorde está literalmente acima de todos. Aqui vai uma piada leve. Por que o Lorde medieval nunca dormia sem cortinas? Porque ele não queria que os fantasmas do castelo vissem seus pijamas de linho. Você ri, mas a ideia de fantasmas não é tão absurda quando você está em um castelo escuro, com sombras dançando nas paredes à luz de uma vela de sebo. Você tenta se aquecer sob um cobertor de lã grossa, bordado com fios dourados, mas ele é tão pesado que parece que você está preso sob uma armadura. E o travesseiro é recheado de penas de ganso, mas você jura que sente algo se mexendo lá dentro. Talvez seja só sua imaginação, ou talvez as penas não sejam tão frescas quanto o Lorde gostaria. Você olha ao redor e vê uma lareira no canto, mas o fogo está baixo, e o quarto ainda parece uma geladeira medieval. Para manter o calor, alguns nobres dormiam com aquecedores de cama, tijolos quentes embrulhados em pano, ou até panelas de metal com brasas. Você imagina tentar dormir com uma panela quente ao seu lado e decide que prefere o frio. E por falar em frio, você lembra da palha úmida da cabana dos camponeses, lembra daquele ninho de percevejos. Pelo menos aqui você tem uma cama de verdade, mas o preço do luxo é um quarto que parece uma caverna com correntes de ar. Você tenta fechar os olhos, mas o som de um cão latindo lá fora interrompe seus pensamentos. E então uma segunda piada. O que o nobre dizia quando não conseguia dormir? Chamem o menestrel, mas só se ele souber tocar uma música de ninar. Você sorri, mas o som do alaúde agora está acompanhado por alguém roncando. Talvez um servo dormindo no chão, porque sim, até os quartos dos nobres eram cheios de gente. Privacidade era um luxo ainda mais raro que um colchão decente. Você tenta ignorar o ronco e se concentra no crepitar da lareira, mas o vento uiva pela janela, fazendo as tapeçarias balançarem como se o próprio castelo estivesse respirando. Você se ajeita novamente, tentando encontrar um ponto no colchão que não pareça uma montanha de penas mal distribuídas. A cama range alto como se estivesse protestando contra seu peso. Você começa a entender por que os nobres pareciam tão mal-humorados nas pinturas medievais. Dormir aqui é como tentar descansar em um museu mal conservado. Você puxa o cobertor até o queixo, ignorando o cheiro de mofo, e tenta se convencer de que vai conseguir dormir. Mas então, um rato corre pelo chão, e você decide que talvez seja hora de reconsiderar essa coisa de luxo medieval. Você desiste de tentar dormir no quarto gelado do Lorde e decide seguir um som distante de cânticos que ecoa pelos corredores do castelo. O ar está úmido e as pedras sob seus pés parecem sugar o calor dos seus dedos. Você segue o som até uma capela de pedra, onde a luz de velas trêmula nas paredes, lançando sombras que dançam como figuras de um sonho febril. Você está prestes a se juntar a um grupo de monges que, no meio da noite, abandonam suas camas para rezar. Bem-vindo ao mundo das orações noturnas, onde o sono é sacrificado em nome da devoção e, às vezes, de uma boa dose de paranoia espiritual. Você entra na capela, o cheiro de incenso misturado com cera queimada enchendo suas narinas. Os monges estão alinhados em bancos de madeira, suas vozes graves entoando salmos em latim. Um fato amplamente conhecido é que, na Idade Média, monges seguiam um horário rígido chamado de ofício divino, que incluía orações no meio da noite, conhecidas como matinas ou vigílias. Você tenta se sentar em um banco, mas a madeira é tão dura que parece que alguém esqueceu de inventar o conceito de almofada. Os monges com seus capuzes puxados parecem não se importar, ou talvez estejam tão exaustos que já desistiram de sentir qualquer coisa. Você observa um monge mais velho, cujo ronco discreto é abafado pelos cânticos. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Alguns monges usavam cordas amarradas ao pulso, presas a sinos, para que outros os acordassem caso caíssem no sono durante as orações. Você imagina o susto de ser acordado por um sino tocando a 2 centímetros do seu rosto. Definitivamente não é o tipo de despertador que você escolheria. Historiadores ainda discutem se essas interrupções noturnas realmente fortaleciam a fé ou apenas deixavam os monges em um estado permanente de sonolência, como zumbis espirituais vagando pelos claustros. Enquanto você tenta acompanhar os cânticos, suas pálpebras ficam pesadas. O ritmo monótono das vozes é quase hipnótico, como um podcast de meditação gravado em uma caverna.
Mas então, um monge tropeça em uma palavra, e o som abrupto te faz abrir os olhos. Você percebe que a capela está gelada, o tipo de frio que faz seus dentes baterem como castanholas. Os monges, claro, estão descalços, porque sofrer pelo bem da alma era praticamente um esporte medieval. Você puxa seu manto, que ainda carrega o cheiro mofado do quarto do Lorde. Lembra daquele cobertor pesado como uma armadura? E tenta se concentrar na oração. Aqui vai uma piada leve. Por que o monge medieval nunca pulava as matinas? Porque ele não queria ser o cara que dormiu enquanto Deus estava olhando. Você sorri, mas o pensamento de acordar toda noite às 2 da manhã para rezar faz você agradecer pelos despertadores modernos. Você tenta imaginar como esses monges sobreviviam com o sono tão fragmentado. A resposta provavelmente era uma combinação de fé cega e pura exaustão. Você olha para o teto da capela, onde uma aranha tece sua teia entre as vigas, e se pergunta se até ela tem um sono melhor que esses caras. Enquanto os cânticos continuam, você nota um jovem noviço lutando para manter os olhos abertos. Ele balança levemente, como se o sono fosse uma onda tentando puxá-lo para o fundo. Você sente o mesmo peso nas suas pálpebras, mas o frio da capela é como um tapa na cara, mantendo você acordado. Para piorar, o incenso está começando a te dar dor de cabeça, e o cheiro de cera derretida não ajuda. Você tenta se distrair contando as velas. São 12, todas pingando cera no chão como lágrimas de cera. E então, uma segunda piada. O que o monge dizia quando o sino tocava à meia-noite? Hora de rezar, ou de sonhar com uma cama decente. Você se ajeita no banco, mas cada movimento faz a madeira ranger, atraindo um olhar severo de um monge mais velho. Você tenta se fazer pequeno, como se fosse possível desaparecer no meio da capela. Os monges acreditavam que essas orações noturnas os protegiam de demônios que vagavam na escuridão, e você começa a entender o porquê. A capela, com suas sombras e silêncios entre os cânticos, parece o cenário perfeito para uma história de terror medieval. Você lembra das orações contra demônios que viu na cabana dos camponeses, lembra da sálvia e lavanda, e deseja ter trazido um amuleto, só por garantia. Os cânticos finalmente terminam, e os monges começam a se levantar, movendo-se como fantasmas em direção aos seus dormitórios. Você os segue, seus pés entorpecidos pelo frio do chão de pedra. O dormitório é uma sala comprida com fileiras de camas estreitas, cada uma com um colchão fino que faz a palha dos camponeses parecer um resort 5 estrelas. Você se pergunta como eles voltavam a dormir depois de ficarem 1 hora cantando no frio. A resposta, claro, é que muitos provavelmente não voltavam. Apenas caíam em um estado de semiconsciência até o próximo sino tocar. Você encontra um canto para se encostar, tentando absorver o calor de uma tocha na parede, e fecha os olhos, rezando para que o próximo sino demore a soar. Você deixa o dormitório dos monges para trás, o eco dos cânticos ainda zumbindo em seus ouvidos, e volta para a vila sob a luz fraca da lua. O ar está gelado, e cada respiração forma uma nuvenzinha de vapor que some rapidamente. Você caminha por uma trilha lamacenta, passando por cabanas escuras, até chegar a uma casa pequena onde a porta está entreaberta. Um leve brilho de vela escapa pela fresta, e você ouve sussurros nervosos lá dentro. Esta noite, você vai descobrir como os medievais lidavam com seus medos do sobrenatural antes de dormir. Porque na Idade Média, fechar os olhos significava abrir a porta para demônios, espíritos e sabe-se lá o que mais. Você entra na cabana, o chão de terra coberto por ervas secas que estalam sob seus pés. Uma mulher está sentada perto da lareira, segurando um amuleto de madeira entalhada com símbolos estranhos. Um fato amplamente conhecido é que as pessoas na Idade Média acreditavam que o sono era um estado vulnerável, onde demônios podiam invadir seus sonhos ou até roubar suas almas. Você sente um arrepio, não só pelo frio, mas pelo peso dessa crença. A mulher te olha, desconfiada, e aponta para um canto onde você pode se sentar. Você se acomoda em um banco tosco, tentando não perturbar o silêncio tenso. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Algumas pessoas penduravam ferraduras ou facas acima da cama, acreditando que o ferro afastava espíritos malignos. Você olha para a parede e, com certeza, lá está uma faca enferrujada pendurada, balançando levemente com o vento que entra pelas frestas. Você se pergunta se isso realmente funcionava, ou se era só uma forma de se sentir menos indefeso contra o desconhecido.
Historiadores ainda discutem se essas superstições eram baseadas em tradições pagãs ou reforçadas pela Igreja, que nem sempre desencorajava essas práticas, desde que viessem com uma oração. Enquanto você observa, a mulher começa a espalhar cinzas da lareira em forma de cruz no chão, murmurando palavras que você não entende. O cheiro de fumaça se mistura com o de ervas, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo reconfortante e inquietante, como um chá de camomila servido em um cemitério. Você lembra das orações noturnas dos monges? Lembra dos cânticos na capela gelada? E percebe que essa obsessão com proteção espiritual está por toda parte. Você tenta relaxar, mas o som de um galho estalando lá fora faz você pular. A mulher ri baixinho e diz algo sobre espíritos inquietos. Ótimo, justo o que você precisava ouvir. Aqui vai uma piada leve. Por que o medieval nunca dormia sem um amuleto? Porque ele não queria acordar com um demônio pedindo para dividir a cama. Você dá um meio sorriso, mas a ideia de algo espreitando na escuridão não é tão engraçada quando você está em uma cabana que parece saída de um filme de terror. Você nota um saquinho de ervas pendurado na porta, provavelmente mais sálvia e lavanda como viu na primeira cabana. Lembra do amuleto contra demônios? A mulher explica que é para manter os visitantes noturnos afastados. Você decide não perguntar o que ela quer dizer com isso. Você se ajeita no banco, o cheiro de mofo da palha ao seu redor te lembrando da cama desconfortável dos camponeses. Lembra dos percevejos? A mulher começa a contar histórias sobre sonhos ruins que trouxeram má sorte. Um vizinho sonhou com um corvo e perdeu sua colheita. Outro viu uma sombra e ficou doente. Você tenta não rolar os olhos, mas a seriedade dela é contagiante. Na Idade Média, sonhos não eram apenas sonhos. Eram mensagens, avisos ou até armadilhas. Você se pergunta se deveria começar a prestar mais atenção nos seus próprios sonhos. Ou talvez só investir em um travesseiro melhor. Enquanto a mulher continua seus rituais, você nota uma criança no canto, segurando um pedaço de pano com um nó apertado. Ela sussurra que é para prender os pesadelos. Você acha fofo, mas também um pouco triste. Imagine crescer com medo de dormir. E por falar em medo, aqui vai outra piada. O que o demônio medieval fazia à noite? Tentava invadir seus sonhos, mas se atrapalhava com as ferraduras. Você ri, mas o som da madeira rangendo na cabana te faz olhar para a porta, só por garantia. O vento lá fora está mais forte, uivando como se quisesse contar seus próprios segredos. Você tenta se concentrar no brilho da vela, que pisca como se estivesse tão nervosa quanto você. A mulher termina seus rituais e te oferece um gole de uma bebida quente que cheira a ervas amargas. Você recusa educadamente, vai saber o que tem ali dentro. Ela sorri e começa a arrumar sua própria cama de palha, colocando outro amuleto sob o travesseiro. Você decide que é hora de sair, mas não antes de dar uma última olhada na faca pendurada. Talvez seja superstição, mas você não vai arriscar dormir sem alguma proteção. Você sai da cabana, o frio da noite te envolvendo como um cobertor gelado, e se pergunta como essas pessoas enfrentavam a escuridão todas as noites com tanta coragem, ou pelo menos com tanta teimosia. Você sai da cabana, o frio da noite mordendo seus dedos enquanto o vento uiva entre as árvores. A vila está silenciosa, exceto pelo latido distante de um cão e pelo crepitar de uma fogueira moribunda. Você encontra um canto abrigado perto de uma cerca de madeira e decide descansar ali, mesmo que seja só por um momento. Mas, assim que você fecha os olhos, algo te sacode de volta à realidade. Não é um demônio, graças a Deus, mas a lembrança de que os medievais tinham um jeito bem peculiar de dormir. A teoria dos 2 sonos. Esta noite, você vai viver essa prática estranha, acordando no meio da noite para fazer, bem, coisas que só fariam sentido na Idade Média. Você se deita em uma pilha de palha que alguém deixou perto da cerca. O cheiro de terra úmida e feno te envolvendo como um cobertor mal lavado. Um fato amplamente conhecido é que na Idade Média, muitas pessoas seguiam um padrão de sono bifásico. Dormiam por algumas horas, acordavam por 1 ou 2 horas e depois voltavam a dormir até o amanhecer. Você tenta imaginar por que alguém escolheria interromper o sono assim. Talvez fosse para rezar como os monges. Lembra da capela gelada? Ou talvez fosse só porque as camas eram tão ruins que ninguém conseguia dormir a noite toda. Você fecha os olhos e, milagrosamente, cai em um sono leve, apesar do frio e da palha espetando suas costas.
Mas, como previsto, você acorda algumas horas depois, o céu ainda escuro e estrelado. Sua cabeça está enevoada, como se alguém tivesse desligado metade do seu cérebro. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Durante esse intervalo entre os sonos, chamado de vigília, as pessoas faziam coisas como conversar, ler à luz de velas, ou até, acredite ou não, fazer pequenos trabalhos domésticos. Você olha ao redor e vê uma mulher na cabana ao lado, remendando uma túnica à luz fraca de uma vela. Sério? Quem tem energia para costurar às 3 da manhã? Você se levanta, as pernas rígidas do frio, e decide caminhar um pouco para aquecer. Historiadores ainda discutem se esse padrão de 2 sonos era universal ou apenas uma adaptação às longas noites sem eletricidade. Você tenta imaginar como seria sua vida se toda noite você acordasse para aproveitar 1 hora no escuro. Provavelmente você estaria checando e-mails ou comendo um lanche da geladeira, mas aqui suas opções são bem mais limitadas. Você pega um pedaço de pão duro que sobrou no seu bolso e começa a mastigar, o som crocante ecoando na noite silenciosa. É quase relaxante, como um ASMR de pão velho. Aqui vai uma piada leve. Por que o medieval adorava a vigília noturna? Porque era a única hora em que ele podia reclamar da vida sem ninguém mandando ele calar a boca. Você sorri, mas o frio está começando a te convencer de que ficar acordado não é tão divertido assim. Você caminha até a fogueira da vila, agora reduzida a brasas, e tenta aquecer as mãos. O calor é fraco, mas suficiente para te lembrar de como o fogo era essencial para sobreviver às noites medievais. Você pensa nas camas geladas dos camponeses, lembra dos percevejos, e até no quarto draft do Lorde, lembra do colchão de penas mofado, e percebe que ninguém escapava do frio. Enquanto você se aquece, um homem passa por você, carregando um balde de água. Ele murmura algo sobre verificar as galinhas, porque, claro, até as galinhas tinham insônia na Idade Média. Você se pergunta o que mais as pessoas faziam durante essa vigília. Alguns rezavam, outros contavam histórias e, segundo alguns registros, casais aproveitavam o momento para, digamos, fortalecer os laços familiares. Você cora só de pensar nisso, especialmente com o cheiro de fumaça e palha ao seu redor. A ideia de romantismo medieval parece tão atraente quanto um banho em um rio congelado. Você decide voltar para sua pilha de palha, na esperança de pegar o segundo sono. Mas antes, uma segunda piada. O que o camponês fazia na vigília noturna? Sonhava com o dia em que inventariam o colchão de molas. Você ri, mas o pensamento de voltar para aquela palha úmida não é exatamente motivador. Você se deita, tentando ignorar o som de um corvo grasnando ao longe. Provavelmente o mesmo corvo que trouxe má sorte para o vizinho da cabana anterior. Lembra da história dos sonhos. Você puxa seu manto, que já está começando a parecer uma extensão do seu corpo, e tenta se convencer de que o sono vai voltar. Enquanto você fecha os olhos, o silêncio da vila é quebrado pelo som de um sino distante. Talvez os monges começando outra oração. Você geme porque a última coisa que precisa é de mais barulho. O céu está começando a clarear no horizonte, um lembrete de que o amanhecer não está tão longe. Você tenta relaxar, focando no som do vento, que agora parece mais suave, como uma canção de ninar sussurrada pela natureza. Mas a palha continua espetando, e o frio continua mordendo, e você começa a entender por que os medievais pareciam tão cansados o tempo todo. Você fecha os olhos, rezando para que o segundo sono seja mais gentil que o primeiro. Você acorda do seu segundo sono, ou pelo menos do que deveria ser um sono, com o corpo dolorido e a palha grudada no seu manto como um souvenir indesejado. O céu está começando a clarear, mas a vila ainda está envolta em um silêncio sonolento, quebrado apenas pelo canto de um galo que claramente não entende o conceito de dormir até tarde. Você se levanta, esfregando os olhos, e decide explorar como os medievais tentavam conquistar o sono com remédios caseiros, ou, em outras palavras, misturas estranhas que fariam sua avó moderna hesitar antes de tomar um chá de ervas. Você caminha até uma cabana onde uma mulher idosa, com mãos nodosas e um olhar astuto, está mexendo em um caldeirão sobre a lareira. O cheiro é interessante, uma mistura de ervas amargas, terra molhada e algo que lembra vagamente meias sujas. Um fato amplamente conhecido é que, na Idade Média, as pessoas usavam chás e poções à base de ervas para tratar tudo,
desde insônia até dores de cabeça. Você se aproxima curioso e a mulher te oferece uma tigela de madeira com um líquido fumegante. Você hesita, afinal, isso não é exatamente um latte de baunilha. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Um remédio comum para insônia era uma infusão de alface selvagem, que acreditavam ter propriedades sedativas, ou até vinho misturado com papoula. Sim, basicamente um coquetel medieval com um toque perigoso. Você olha para a tigela e se pergunta se é seguro tomar um gole. A mulher, percebendo sua hesitação, ri e diz algo sobre acordar com os espíritos, se você não dormir logo. Você lembra das superstições da cabana anterior? Lembra da faca pendurada contra demônios? E decide que talvez seja melhor confiar na sabedoria dela, mesmo que o cheiro esteja te fazendo reconsiderar. Você toma um gole pequeno, e o gosto é como morder uma planta que passou um mês esquecida na geladeira. Historiadores ainda discutem se esses remédios realmente ajudavam ou se eram mais um placebo que dava às pessoas uma falsa sensação de controle sobre o sono. Você engole com dificuldade, tentando não fazer careta, enquanto a mulher começa a triturar mais ervas em um pilão. Ela explica que camomila, valeriana e até cascas de salgueiro eram comuns, mas às vezes misturavam coisas como bile de animal, ou até, acredite ou não, gordura de sapo. Você decide que não quer saber mais detalhes e foca no calor da lareira, que pelo menos é reconfortante. Aqui vai uma piada leve. Por que o medieval tomava chá de alface? Porque ele achava que era a salada dos sonhos. Você ri, mas o gosto amargo na sua boca te faz desejar uma escova de dentes moderna. Você se senta em um banco, o cheiro das ervas se misturando com a fumaça da lareira, criando uma atmosfera que é meio calmante, meio sufocante. A mulher continua falando, contando como as pessoas às vezes mastigavam raízes ou esfregavam óleos fedorentos na testa para chamar o sono. Você toca sua testa, imaginando o cheiro de gordura de sapo, e decide que prefere a insônia. Enquanto você tenta ignorar o gosto do chá, a mulher te entrega um saquinho de linho cheio de ervas secas para colocar sob o travesseiro. Você lembra do amuleto de sálvia e lavanda da primeira cabana, lembra do cheiro mofado, e percebe que os medievais adoravam enfiar coisas sob a cama na esperança de dormir melhor. Você cheira o saquinho que tem um aroma de lavanda misturado com algo que lembra terra molhada e decide guardá-lo no bolso. Quem sabe, talvez funcione. A mulher sorri, mostrando dentes tortos, e te avisa para não tomar muito do chá, ou você pode dormir até o próximo inverno. Você não sabe se ela está brincando, mas prefere não arriscar. Você sai da cabana, o céu agora com um tom acinzentado que anuncia o amanhecer. O chá está começando a fazer efeito, ou talvez seja só o cansaço acumulado de tantas noites mal dormidas. Você sente suas pálpebras pesarem, como se alguém tivesse pendurado pedrinhas nelas. E por falar em cansaço, aqui vai outra piada. O que o camponês dizia depois de tomar um chá de ervas? Se isso não me fizer dormir, pelo menos vai assustar os demônios com o meu bafo. Você sorri, mas o frio da manhã te faz estremecer, e você puxa seu manto, que já parece uma segunda pele, cheia de poeira e cheiros da vila. Você encontra um canto abrigado perto de uma árvore e decide tentar dormir novamente, mesmo que seja só por alguns minutos. O saquinho de ervas está no seu bolso, e você o aperta, esperando que a lavanda faça algum milagre. O som do vento nas folhas é suave, quase como o zumbido de um ventilador, e você tenta se concentrar nisso, ignorando o desconforto da palha e o frio que ainda morde seus dedos. Você fecha os olhos, rezando para que o sono venha sem interrupções, sem sinos, sem galos, sem demônios. Mas no fundo, você sabe que, na Idade Média, o sono era mais um desejo do que uma garantia. Você desperta com o som de um trovão distante. O céu agora carregado de nuvens escuras que prometem chuva. A palha sob você está úmida, e o saquinho de ervas que você segurava, lembra do presente da mulher do chá? Escorregou para o chão, agora meio esmagado. Você está de volta ao castelo porque, sejamos honestos, a vila está começando a parecer um teste de resistência contra a natureza. Mas, dentro dessas muralhas de pedra, a noite traz seus próprios desafios. Você está prestes a deitar em um quarto de castelo e descobrir como os sons noturnos, de rangidos a uivos, transformavam o sono em uma aventura assustadora. Você sobe novamente a escada em espiral, o eco dos seus passos misturado com o som do vento que se infiltra pelas frestas das janelas.
Você entra em um quarto menor que o do Lorde. Lembra do colchão de penas mofado? Provavelmente reservado para um cavaleiro ou servo de confiança. A cama é um dossel modesto, com cortinas finas que balançam como fantasmas à luz de uma única vela. Um fato amplamente conhecido é que castelos medievais eram notoriamente barulhentos à noite, com ventos uivando pelos corredores e madeira rangendo, como se o próprio castelo estivesse vivo. Você tenta se deitar, mas o colchão, embora melhor que a palha, ainda é uma mistura irregular de penas e crina de cavalo. Enquanto você se ajeita, um estalo alto vem do teto, como se uma viga tivesse decidido contar uma piada no pior momento. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Alguns moradores de castelos acreditavam que ruídos noturnos eram causados por espíritos ou até por antepassados irritados. Então colocavam sinos pequenos nas portas para avisar se algo sobrenatural passasse. Você olha para a porta e, claro, lá está um sino minúsculo, tilintando levemente com o vento. Você se pergunta se é para afastar demônios ou apenas para te deixar mais paranoico. Historiadores ainda discutem se esses sinos eram uma prática comum ou apenas uma mania de castelos mais supersticiosos. Você puxa as cortinas do dossel, esperando bloquear o frio, mas elas só fazem o quarto parecer mais claustrofóbico, como se você estivesse dentro de uma tenda mal ventilada. O som do vento lá fora é agora acompanhado por um gemido baixo, talvez uma janela solta, talvez um cão no pátio, ou quem sabe, aquele demônio que a mulher da cabana mencionou. Lembra da faca pendurada? Você tenta ignorar, focando no crepitar da lareira no canto, mas então ouve passos pesados no corredor. Seu coração acelera e você se senta na cama, espiando pelas cortinas. É só um guarda fazendo a ronda, mas caramba, o som das botas dele parece o de um exército invadindo. Aqui vai uma piada leve. Por que o castelo medieval era tão barulhento? Porque até as paredes queriam contar suas histórias à noite. Você sorri, mas o som de algo arranhando a parede te faz reconsiderar o humor. Você tenta se convencer de que é só um rato, os mesmos que viu no quarto do Lorde. Lembra do susto? Mas na escuridão, cada barulho parece amplificado, como se o castelo estivesse conspirando para te manter acordado. Você se deita novamente, o colchão rangendo como uma orquestra desafinada, e tenta se concentrar no cheiro de cera da vela, que pelo menos é mais agradável que o mofo da palha. Enquanto você fecha os olhos, um uivo longo ecoa lá fora. Um lobo, talvez, ou só o vento brincando com sua imaginação. Você lembra das histórias de espíritos que ouviu na vila? Lembra da mulher com os amuletos? E decide que talvez seja melhor deixar a vela acesa. O brilho tremeluzente lança sombras que parecem dançar nas tapeçarias. E você jura que uma delas se moveu sozinha. Você pisca, tentando se convencer de que é só o cansaço. Mas o coração ainda está batendo rápido. E por falar em cansaço, aqui vai outra piada. O que o cavaleiro dizia quando ouvia um barulho à noite? Se for um fantasma, pelo menos ele que pague os impostos do castelo. Você tenta relaxar, puxando o cobertor de lã, que é pesado e cheira vagamente a ovelha molhada. O som da chuva começa a cair lá fora, tamborilando no telhado de pedra, e por um momento é quase reconfortante, como o ruído branco de um aplicativo moderno. Mas então, um trovão sacode o castelo e o sino na porta tilinta alto, como se estivesse anunciando o apocalipse. Você se encolhe, desejando ter aquele saquinho de ervas da mulher do chá. Lembra do cheiro de lavanda? O castelo pode ser mais seguro que a vila, mas entre os rangidos, uivos e sinos, dormir aqui é como tentar descansar no meio de um show de heavy metal medieval. Você fecha os olhos, contando as respirações para se acalmar, mas o som de algo pingando, talvez uma goteira no teto, te mantém alerta. Você começa a entender por que os medievais pareciam tão obcecados com proteção espiritual. Entre camas desconfortáveis e noites cheias de barulhos, o sono era mais uma conquista do que um direito. Você se ajeita tentando ignorar o próximo trovão e reza para que amanhã chegue logo. Você acorda com o coração disparado, o eco de um trovão ainda ressoando em seus ouvidos. A vela no quarto do castelo apagou, deixando apenas o cheiro de cera queimada e um breu que faz cada sombra parecer um monstro em potencial. Você decide que já teve o suficiente de rangidos e sinos, lembra do susto com o sino na porta, e desce as escadas do castelo em direção à área onde os nobres vivem. Hoje,
Você vai seguir os rituais de sono de um rei, cujas noites eram controladas por regras tão rígidas que fariam sua agenda moderna parecer uma tarde de folga. Você entra em uma câmara real, o ar pesado com o perfume de incenso e cera de abelha, um luxo que os camponeses nunca conheceriam. A cama é uma obra-prima, um dossel enorme, entalhado com leões e flores, coberto por cortinas de veludo vermelho que parecem pesar mais que você. Um fato amplamente conhecido é que reis medievais seguiam horários estritos, muitas vezes ditados por conselheiros e pela igreja, com rituais que começavam horas antes de dormir. Você observa um servo ajustando as cortinas da cama, enquanto o outro acende uma lareira que, milagrosamente, aquece o quarto. Um alívio depois do frio glacial do castelo. Lembra do vento uivando? Você se aproxima da cama, o colchão forrado com lençóis de linho fino, mas ainda assim irregular, como se as penas dentro dele tivessem vida própria. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Alguns reis dormiam com um testador de cama, um servo que deitava na cama primeiro para garantir que não havia facas escondidas ou veneno nas almofadas. Você olha para o servo que parece tão cansado quanto você, e se pergunta se ele sonha com uma promoção. Historiadores ainda discutem se esses rituais eram apenas paranoia ou uma necessidade real, considerando quantos reis medievais acordavam. Bem, mortos. Você tenta se deitar, mas um conselheiro real aparece, segurando um pergaminho e falando sobre a agenda do rei. Mesmo à meia-noite, parece que o trabalho nunca para. Ele insiste que você beba um cálice de vinho quente com especiarias, parte do ritual para acalmar o espírito real. Você toma um gole, e o sabor de cravo e canela é surpreendentemente agradável, embora o calor faça você tossir. O conselheiro também te entrega um livro de orações, porque, claro, até o sono de um rei vem com deveres espirituais. Você lembra das orações noturnas dos monges, lembra da capela gelada, e suspira, percebendo que ninguém escapa da devoção medieval. Aqui vai uma piada leve. Por que o rei medieval nunca pulava o ritual de dormir? Porque ele não queria que o reino acordasse com um monarca de mau humor. Você sorri, mas o peso do cobertor de peles que o servo coloca sobre você é tão grande que parece que você está sendo prensado para virar um pergaminho. O quarto é silencioso, exceto pelo crepitar da lareira e pelo murmúrio baixo de um escriba em um canto, anotando algo, provavelmente os roncos reais para a posteridade. Você tenta relaxar, mas o cheiro de incenso está começando a te dar dor de cabeça, e as cortinas do dossel bloqueiam qualquer brisa, deixando o ar abafado. Enquanto você se ajeita, um servo acende mais velas, criando um brilho dourado que faz o quarto parecer quase mágico. Mas então você ouve um som estranho, um leve tilintar, como moedas caindo. É só o cinto de um guarda no corredor. Mas depois dos sustos no castelo, lembra dos rangidos? Você está meio paranoico. E por falar em paranoia, aqui vai outra piada. O que o rei dizia antes de dormir? Se alguém tentar me apunhalar, pelo menos que mire direito. Você ri, mas a ideia de um testador de cama começa a parecer menos absurda quando você nota como o quarto é cheio de sombras. Você tenta fechar os olhos, mas o conselheiro volta, agora com um padre que começa a entoar uma bênção em latim. Você se pergunta se o sono de um rei é sempre tão cerimonioso. O padre espalha água benta na cama, e você sente algumas gotas respingarem no seu rosto, frias, mas estranhamente reconfortantes. Você lembra do chá de ervas da vila, lembra do gosto de alface murcha, e deseja algo tão simples agora. Mas em vez disso, você tem que lidar com mais um ritual. O servo ajusta um aquecedor de cama, uma panela de brasas embrulhadas em pano, que ele coloca cuidadosamente aos seus pés. O calor é bem-vindo, mas você não pode deixar de pensar no risco de incendiar o castelo. Você finalmente consegue um momento de silêncio, o padre e o conselheiro se retirando. O fogo na lareira crepita suavemente, e o cheiro de cera de abelha é quase calmante, como um abraço quente. Você fecha os olhos, tentando ignorar o peso das cortinas e a pressão de ser um rei, mesmo que só por uma noite. O sono começa a te puxar, lento e pesado, mas você sabe que, na Idade Média, até o descanso de um rei vinha com regras, rituais e um leve medo de não acordar. Você desperta do sono real, o peso das cortinas de veludo e o calor da panela de brasas ainda pairando em sua memória. O quarto está silencioso agora, exceto pelo crepitar baixo da lareira, mas o amanhecer está próximo.
e você decide deixar o castelo para trás. Você volta à vila, onde o céu está tingido de um cinza pálido e o cheiro de fumaça de lenha flutua no ar. Hoje, você vai mergulhar na vida dos camponeses novamente, mas não para dormir. Você vai descobrir as tarefas noturnas que roubavam o sono deles, transformando a noite em uma extensão exaustiva do dia de trabalho. Você entra em uma cabana onde uma família está reunida ao redor de uma mesa tosca, à luz de uma vela de sebo lançando sombras tremeluzentes nas paredes de madeira. Um fato amplamente conhecido é que os camponeses medievais raramente tinham noites de descanso completo, pois o trabalho muitas vezes se estendia até a escuridão, especialmente em épocas de colheita ou inverno. Você observa uma mulher fiando lã com um fuso, o movimento repetitivo quase hipnótico, enquanto um homem conserta uma ferramenta de madeira com uma faca cega. O cheiro de sebo queimado mistura-se com o de palha úmida, trazendo de volta memórias da sua primeira noite na vila. Lembra dos percevejos? Você se senta em um banco, o chão de terra batida frio sob seus pés. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Algumas famílias usavam a noite para moer grãos manualmente ou preparar pão para o dia seguinte, porque os moinhos comunais muitas vezes cobravam taxas altas ou ficavam inacessíveis. Você vê uma criança no canto, amassando uma massa pegajosa com mãos pequenas, e sente uma pontada de pena. Nada de videogames ou redes sociais para passar o tempo, apenas trabalho. Historiadores ainda discutem se essas tarefas noturnas eram uma escolha ou uma necessidade absoluta para sobreviver à pobreza medieval. Você tenta ajudar pegando um punhado de lã para afiar, mas seus dedos são desajeitados e a mulher ri, dizendo que você parece um cavaleiro tentando ordenhar uma vaca. Você sorri, mas o cansaço dela é evidente. Olheiras profundas, ombros curvados. O som do fuso girando é constante, como o tic-tac de um relógio, mas muito menos reconfortante. Você lembra do intervalo da vigília noturna? Lembra da teoria dos 2 sonos? E percebe que muitas dessas tarefas eram feitas naquele tempo livre entre os sonos. Livre? Mas parece uma armadilha para garantir que ninguém descansasse de verdade. Aqui vai uma piada leve. Por que o camponês trabalhava à noite? Porque ele achava que o sono era só para quem podia pagar impostos mais baixos. Você ri, mas o peso da realidade te atinge. Você tenta se concentrar na lã, mas o cheiro de sebo da vela está começando a te dar náuseas. E o som de um porco roncando do lado de fora não ajuda. Você olha para a porta, meio esperando ver um demônio espreitando. Afinal, depois de todas as histórias que ouviu, lembra dos amuletos contra espíritos? A paranoia está começando a te pegar. Enquanto a mulher continua fiando, o homem começa a afiar uma enxada, o som do metal contra a pedra cortando o silêncio como uma faca. Você se pergunta como alguém conseguia dormir com tanto barulho. Mas então lembra dos sons do castelo, lembra do sino tilintando. Talvez o truque fosse estar tão exausto que até uma bigorna caindo parecesse uma canção de ninar. Você tenta ajudar a criança com a massa, mas ela te dá um olhar que diz, deixa comigo, e você se sente inútil. A massa cheira a fermento azedo, e você decide que pão medieval não está na sua lista de desejos gastronômicos. E por falar em exaustão, aqui vai outra piada. O que o camponês dizia depois de fiar lã a noite toda? Se eu sonhar com ovelhas, vou exigir um salário. Você sorri, mas o cansaço da família é contagiante. Você olha para a vela, que está quase no fim, pingando cera no chão como lágrimas gordurosas. A mulher explica que, às vezes, eles trabalhavam até a vela apagar, porque comprar outra era um luxo. Você pensa no quão longe está de uma lâmpada elétrica e sente um vazio. Como eles aguentavam? Provavelmente porque não tinham escolha. Você se levanta, as pernas pesadas de tanto ficar sentado no banco duro. A família continua trabalhando, como se a noite fosse apenas uma pausa inconveniente no dia. Você sai da cabana, o ar frio da manhã te envolvendo como um lembrete de que o amanhecer está próximo. O som do fuso ainda ecoa em sua mente, misturado com o cheiro de sebo e palha. Você encontra um canto abrigado e tenta fechar os olhos. Mas a imagem da criança amassando pão fica com você. O sono dos camponeses não era só difícil por causa das camas ruins. Era roubado por um mundo que não dava trégua. Você acorda com o canto estridente de um galo, o céu agora tingido de um roxo pálido que sinaliza o amanhecer.
O cheiro de palha úmida e sebo ainda gruda no seu manto, um lembrete das noites inquietas na vila. Lembra do pão azedo da cabana? Você se levanta esfregando os olhos irritados pela fumaça e decide explorar como o sono na Idade Média era mais do que um momento de descanso. Era um espelho da hierarquia social. Hoje, você vai ver como a diferença entre camponeses, monges e nobres moldava até o jeito como eles sonhavam, ou tentavam sonhar. Você caminha pela vila, o chão lamacento grudando nas suas botas, enquanto passa por cabanas onde famílias começam a se mexer. O som de tosse e panelas batendo enche o ar, misturado com o cheiro de lenha queimada. Um fato amplamente conhecido é que, na sociedade medieval, a hierarquia era rígida, e o sono refletia isso. Nobres dormiam em camas com dossel e lençóis de linho, enquanto camponeses se contentavam com palha no chão. Você para diante de uma cabana e compara mentalmente com o quarto real, com suas cortinas de veludo e lareira aquecida. Lembra do vinho com especiarias? É como comparar uma suíte presidencial com um colchão de camping furado. Você entra na cabana, o ar pesado com o cheiro de fumaça e suor. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Enquanto nobres tinham quartos próprios, camponeses muitas vezes dormiam em um único espaço com toda a família. Pais, filhos, avós e até o cachorro, se tivessem um. Você vê uma família se levantando de um monte de palha, os corpos tão próximos que parecem uma pilha de lenha mal arrumada. Historiadores ainda discutem se esse costume era apenas uma necessidade prática ou se ajudava a fortalecer laços familiares, mesmo que à custa de qualquer privacidade. Você tenta imaginar dormir tão perto de outras pessoas, o som de roncos e o calor de corpos te sufocando. O cheiro de palha mofada, lembra dos percevejos da primeira noite? Já é insuportável, mas adicionar o bafo matinal de um primo distante? Não, obrigado. A mulher da cabana reclama que a palha está ficando fina, mas não há tempo para trocá-la. O trabalho no campo começa ao raiar do dia. Você percebe que, para os camponeses, o sono era um luxo roubado pela sobrevivência, enquanto os nobres podiam se preocupar com rituais e aquecedores de cama. Aqui vai uma piada leve. Por que o camponês sonhava com a cama do nobre? Porque ele queria um lugar onde os piolhos não fizessem festa. Você sorri, mas o peso da realidade te atinge. A mulher te oferece um pedaço de pão duro e você aceita, mesmo sabendo que é mais duro que uma pedra. Enquanto mastiga, ela conta como os nobres às vezes doavam cobertores velhos, um presente que vinha com mais bichos do que calor. Você coça o braço, desconfiado, e jura que seu manto está começando a se mexer sozinho. Você sai da cabana e segue para o castelo, onde a diferença de status é ainda mais evidente. No pátio, servos correm para preparar a comida do lorde, enquanto você lembra do quarto barulhento do cavaleiro, lembra dos sinos tilintando. Mesmo os servos tinham camas melhores que as dos camponeses, colchões finos, mas pelo menos fora do chão. Você cruza com um monge carregando um livro de salmos e pensa nos dormitórios espartanos do mosteiro. Lembra da capela fria? Até os monges, com suas noites cortadas por orações, tinham um status acima dos camponeses, com camas individuais e proteção contra o frio. E por falar em monges, aqui vai outra piada. Por que o monge dormia melhor que o camponês? Porque ele tinha a fé para ignorar o frio e a palha para lembrar da miséria. Você ri, mas o contraste entre as classes te faz refletir. Você encontra um banco de pedra no pátio do castelo, o frio do assento te fazendo estremecer. O céu está mais claro agora, e você vê o Lorde saindo para caçar, provavelmente após uma noite em sua cama de penas, enquanto os camponeses mal tiveram tempo de descansar antes do trabalho. Você fecha os olhos por um instante, tentando imaginar um mundo onde o sono não dependesse do seu lugar na sociedade. O som de um martelo ecoa do ferreiro, e o cheiro de pão fresco se mistura com o de fumaça. Você pensa nos chás de ervas, lembra do gosto amargo, e nos amuletos contra demônios, e percebe que, para os camponeses, o sono era só mais uma batalha. Você se levanta, o corpo pesado de tantas noites mal dormidas, e se prepara para continuar, sabendo que o próximo sono será tão difícil quanto os anteriores. Você deixa o pátio do castelo para trás, o som do martelo do ferreiro ainda ecoando enquanto o sol começa a subir, tingindo o céu de um laranja suave. O cheiro de pão fresco da vila te segue, mas seu corpo está pesado, como se cada noite mal dormida
Lembra da palha mofada e dos sinos do castelo? Tivesse deixado um peso extra nos seus ombros. Hoje você vai mergulhar no mundo dos sonhos medievais, onde fechar os olhos não era só descansar, mas abrir a porta para mensagens divinas, presságios ou até armadilhas demoníacas. Você está prestes a consultar um intérprete de sonhos para decifrar suas visões noturnas. Você caminha até uma cabana na extremidade da vila, onde uma mulher de cabelos grisalhos, envolta em um xale desbotado, está sentada diante de uma mesa coberta de ervas e ossos pequenos. O ar cheira a sálvia queimada, um eco dos amuletos contra demônios que você viu antes. Lembra da faca pendurada? Um fato amplamente conhecido é que, na Idade Média, sonhos eram vistos como mensagens de Deus, do diabo ou até de antepassados, e interpretar essas visões era uma prática séria. Você se senta, o banco rangendo sob seu peso, e a mulher te encara com olhos que parecem ver através de você. Ela pergunta sobre seu último sonho, e você inventa algo sobre voar sobre um campo. Afinal, você mal dormiu para sonhar de verdade. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Alguns intérpretes usavam livros dos sonhos, guias que associavam imagens como pássaros ou água a eventos futuros, como casamentos ou desastres. A mulher pega um livro encardido e folheia páginas amareladas, murmurando que voar pode significar liberdade, ou pior, um aviso de perigo. Você engole em seco, meio desejando ter sonhado com algo mais chato, como o pão duro que mastigou na vila. Lembra do café da manhã improvisado? Historiadores ainda discutem se a interpretação de sonhos era mais espiritual ou uma forma primitiva de psicologia, tentando dar sentido ao caos da mente. A mulher joga ossos na mesa, o som seco te fazendo estremecer, e declara que seu sonho sugere um coração inquieto. Você não sabe se ela está certa ou apenas tentando te impressionar, mas o cheiro de sálvia e o brilho da vela na mesa criam uma atmosfera que te faz querer acreditar. Você tenta lembrar de outros sonhos, mas as noites de palha, frio e barulhos, lembra do trovão no castelo, não te deram muito material. Aqui vai uma piada leve. Por que o medieval consultava um intérprete de sonhos? Porque ele não queria descobrir sozinho que sonhar com ovelhas era só fome. Você sorri, mas a mulher te ignora, agora esfregando ervas entre os dedos e murmurando algo em latim. Ela te entrega um saquinho de linho, parecido com o que você ganhou para o sono. Lembra do chá de ervas? E diz para colocá-lo sob o travesseiro para sonhos mais claros. Você cheira o saquinho, lavanda e algo azedo, e decide guardá-lo, mesmo que sua confiança em remédios medievais esteja diminuindo. Você pergunta sobre sonhos ruins, e ela conta histórias de camponeses que sonharam com corvos e perderam colheitas, ou nobres que viram sombras e adoeceram. Você lembra da mulher da vila que temia pesadelos, lembra do pano com nós, e sente um arrepio. A ideia de que um sonho pode prever o futuro é intrigante, mas também te faz querer evitar dormir de vez. A mulher sorri, mostrando dentes tortos, e te oferece um gole de uma bebida escura que cheira a terra molhada. Você recusa educadamente. Já teve sua cota de chás estranhos. Lembra do gosto de alface murcha? E por falar em sonhos ruins, aqui vai outra piada. O que o camponês dizia depois de um pesadelo? Se o demônio quer minha alma, ele vai ter que enfrentar meus roncos primeiro. Você ri, mas o som de um corvo grasnando lá fora te faz olhar para a porta. A mulher continua, dizendo que sonhar com água pode significar riqueza, mas também afogamento, dependendo da lua. Você olha para o céu pela janela, agora com nuvens esparsas, e decide que interpretar sonhos é mais confuso do que tentar dormir na palha. Você sai da cabana, o peso do saquinho de ervas no bolso te dando uma estranha sensação de segurança. O ar da manhã está fresco, mas o cheiro de fumaça e pão ainda paira na vila. Você encontra um canto abrigado e tenta fechar os olhos, mas as palavras da mulher ecoam na sua cabeça. E se seu próximo sonho for um aviso? Você tenta se concentrar no som do vento, suave como uma canção de ninar, mas a ideia de visões e presságios mantém seus olhos abertos. Na Idade Média, até sonhar era uma aventura cheia de riscos. Você deixa a cabana da intérprete de sonhos, o peso do saquinho de ervas no bolso, te lembrando das visões que podem ou não prever seu futuro. Lembra do corvo que trouxe má sorte? O céu está claro agora, com o sol subindo lentamente, mas o ar ainda carrega o frio cortante da manhã. Você volta para a vila,
o cheiro de fumaça e pão fresco misturado com o de palha úmida. Hoje você vai enfrentar uma prática medieval que faz a palha infestada de percevejos. Lembra da primeira cabana? Parecer quase tolerável. Dividir a cama com estranhos ou família, uma norma tão comum que privacidade era apenas um sonho distante. Você entra em uma cabana maior, onde o espaço é apertado, mas cheio de vida. O chão de terra está coberto de ervas secas, e uma lareira crepita no canto, lançando um brilho quente. Um fato amplamente conhecido é que, na Idade Média, compartilhar a cama era comum, especialmente entre camponeses, que dividiam espaços pequenos com familiares, amigos ou até viajantes de passagem. Você olha para a cama, um monte de palha coberto por um pano fino, onde já estão amontoadas 3 pessoas. Uma mulher, uma criança e um homem que ronca como um trovão. Você hesita, mas a mulher te chama, apontando um espaço minúsculo ao lado dela. Você se espreme na palha, sentindo o calor dos corpos e o cheiro de suor misturado com feno. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Em tavernas e estalagens, era comum estranhos dividirem camas, às vezes até com desconhecidos, porque o espaço era limitado e o calor humano era uma defesa contra o frio. Você tenta se ajeitar, mas o cotovelo da criança te cutuca e o ronco do homem parece um motor medieval. Historiadores ainda discutem se esse costume era apenas prático ou se criava tensões sociais, especialmente quando estranhos dormiam tão próximos. O cheiro da palha te faz lembrar das noites anteriores. Lembra dos percevejos e do mofo? Mas agora o desconforto é amplificado pelo espaço apertado. Você tenta respirar fundo, mas o ar está pesado, como se a cabana inteira estivesse te abraçando contra a sua vontade. A mulher murmura algo sobre o frio da noite e puxa um cobertor fino, que mal cobre todos. Você sente uma coceira na perna, provavelmente outro percevejo dando as boas-vindas, e tenta não pensar no que mais pode estar rastejando ali. Dormir assim é como tentar descansar em um ônibus lotado, mas sem a opção de descer na próxima parada. Aqui vai uma piada leve. Por que o camponês dividia a cama com estranhos? Porque ele achava que roncos em grupo assustavam os demônios. Você sorri, mas o ronco ao seu lado está começando a te irritar, e a criança se mexe chutando sua canela. Você tenta se concentrar no crepitar da lareira, que é quase reconfortante, mas o calor humano está te deixando suado, e o cobertor cheira a ovelha molhada. Você lembra do saquinho de ervas da intérprete? Lembra do cheiro de lavanda? E deseja tê-lo colocado sob a palha, só para mascarar o odor. Enquanto você tenta encontrar uma posição que não envolva cotovelos alheios, a mulher começa a contar uma história baixinho, talvez para acalmar a criança. É sobre um viajante que dividiu uma cama em uma estalagem e acordou sem sua bolsa de moedas. Você olha para seu manto, instintivamente verificando seus pertences, e sente um arrepio, não de frio, mas de desconfiança. Você lembra das superstições contra espíritos? Lembra da faca pendurada? E se pergunta se dividir a cama também era uma forma de proteção, já que ninguém queria dormir sozinho com demônios à espreita. E por falar em proteção, aqui vai outra piada. O que o medieval dizia antes de dividir a cama? Se você roubar meu cobertor, vou chamar o demônio para te pegar. Você ri, mas o espaço apertado está te deixando claustrofóbico. Você tenta fechar os olhos, mas o ronco do homem agora parece uma serra cortando madeira, e a criança murmura algo sobre pesadelos. Você pensa nos sonhos que a intérprete mencionou e decide que, se sonhar com qualquer coisa, vai fingir que é só fome, como na piada. O fogo na lareira diminui, e o frio começa a se infiltrar pela cabana. Você puxa o cobertor, disputando espaço com a mulher, e sente o peso do cansaço te puxando. Mas o desconforto, o calor humano e os roncos tornam o sono uma batalha. Você tenta se concentrar no som do vento lá fora, que sopra suavemente, como um lembrete de que amanhã está chegando. Na Idade Média, compartilhar a cama era menos sobre conforto e mais sobre sobrevivência, física e social. Você fecha os olhos, rezando para que o sono venha antes que o próximo chute da criança te acorde. Você sai tropeçando da cabana lotada, a memória do cotovelo da criança cutucando suas costelas e dos roncos trovejantes do homem ainda fresca na sua mente. Lembra do caos de dividir a cama? O ar da manhã é fresco, carregado com o leve cheiro de fumaça de lenha e terra úmida, enquanto a vila começa a se agitar. Seu manto, agora um mosaico de sujeira e palha, parece mais pesado do que nunca,
E você percebe que não é só o manto que está te pesando, são as camadas da vida medieval grudadas em você. Hoje, você vai mergulhar no mundo das roupas de dormir medievais, onde pijamas eram menos sobre conforto e mais sobre sobreviver ao frio, mostrar status e, quem sabe, evitar um resfriado mortal. Spoiler, você não vai querer trocar seu moletom macio por isso. Você caminha até uma cabana onde uma mulher está dobrando um pedaço de linho grosseiro, o tecido áspero como lixa sob seus dedos. Um fato amplamente conhecido é que, na Idade Média, a maioria das pessoas dormia com roupas que usavam durante o dia, ou com túnicas longas chamadas camisas de dormir, feitas de lã ou linho. Você pega uma dessas camisas, que parece mais um saco de batatas com mangas, e tenta imaginar como alguém conseguia relaxar vestindo isso. O tecido coça tanto que você já sente sua pele protestando, e o cheiro, uma mistura de suor antigo e lã úmida, te faz lembrar da palha mofada da primeira cabana. Lembra dos percevejos. Você tenta vestir a camisa, que é larga e desajeitada, caindo até os joelhos. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Algumas pessoas, especialmente os mais pobres, dormiam nus ou só com uma roupa de baixo fina, porque roupas de dormir específicas eram um luxo reservado para os ricos. Você olha para a mulher que está costurando um remendo na camisa e se pergunta como ela aguentava dormir com algo que parece uma cortina mal cortada. Historiadores ainda discutem se as roupas de dormir eram usadas por praticidade ou se eram uma forma de reforçar a modéstia, mesmo na escuridão de uma cabana sem privacidade. Enquanto você ajusta a camisa sentindo ela arranhar seus ombros, a mulher te entrega uma touca de linho, parecida com aquelas que viu na primeira noite. Lembra da proteção contra aranhas caindo do teto. Você coloca a touca, que aperta sua cabeça como um elástico velho, e percebe que ela não é exatamente charmosa. É mais como um saco de pão amarrado na sua testa. A mulher explica que a touca mantém o calor e, com sorte, impede que insetos rastejem para seus cabelos durante a noite. Você coça o pescoço, imaginando um percevejo se aninhando na touca, e decide que prefere ficar acordado a testar essa teoria. Você se senta em um banco, o tecido da camisa irritando suas pernas, e observa a lareira crepitando no canto. O calor é fraco, mas suficiente para te lembrar do quarto gelado do castelo. Lembra do vento uivando pelas frestas. Para os nobres, as roupas de dormir eram um pouco mais sofisticadas, túnicas de linho fino ou até seda, para os mais ricos. Você imagina o rei, com sua cama de veludo e vinho com especiarias? Lembra do ritual cerimonioso, vestindo uma túnica bordada que provavelmente custava mais que a cabana inteira? Enquanto isso, aqui na vila, você está preso com uma camisa que parece feita para esfregar o chão. Aqui vai uma piada leve. Por que o camponês usava a mesma roupa para dormir? Porque ele achava que trocar de camisa dava azar. E ele já tinha percevejos demais para arriscar. Você sorri, mas a coceira na sua perna te lembra que piadas sobre insetos não são tão engraçadas quando você está vivendo a realidade. A mulher começa a enrolar uma faixa de lã em volta do pescoço, explicando que ajuda a manter o calor. Você tenta imitar, mas a faixa cheira a ovelha molhada e parece sufocar mais do que aquecer. Você se pergunta como alguém conseguia dormir com tantas camadas, especialmente dividindo a cama com metade da família. Lembra do ronco ensurdecedor? Enquanto você tenta se ajeitar, a mulher te conta que algumas pessoas usavam meias de lã para dormir, mesmo que fossem cheias de buracos. Você olha para seus pés, ainda gelados do chão de terra, e decide que meias medievais não parecem uma má ideia, até você tocar uma, que está tão endurecida pelo uso que parece uma bota improvisada. O cheiro de fumaça da lareira se mistura com o de lã úmida, criando uma atmosfera que é menos aconchegante e mais estábulo depois da chuva. Você tenta respirar pela boca, mas o tecido da camisa está começando a grudar na sua pele, como se estivesse conspirando com a touca para te irritar. E por falar em irritação, aqui vai outra piada. O que o medieval dizia sobre sua camisa de dormir? Se não me matar de coceira, pelo menos vai assustar os demônios. Você ri, mas o som de algo rastejando na palha ao seu lado te faz pular. É só um rato, ou pelo menos você espera que seja. Você lembra dos amuletos contra espíritos, lembra da faca pendurada na cabana, e se pergunta se uma touca de linho poderia realmente proteger contra algo além do frio.
A mulher continua costurando, seus dedos ágeis apesar do cansaço, e você percebe que, para ela, essa camisa é um tesouro. Mesmo que para você seja uma tortura têxtil. Você sai da cabana, o ar frio da manhã te envolvendo como um tapa gelado. A camisa ainda coça, e a touca faz sua cabeça suar, mas você tenta se convencer de que está autêntico. O sol está subindo, e a vila está mais viva agora, com o som de panelas e vozes ecoando. Você pensa no chá de ervas que tomou, lembra do gosto de alface murcha, e deseja algo para aliviar a coceira, mas sabe que os medievais não tinham loção hidratante. Você encontra um canto abrigado e tenta relaxar, mas a camisa parece viva, arranhando cada pedaço da sua pele. Dormir na Idade Média já era difícil. Adicionar roupas que parecem feitas para um teste de resistência só torna tudo mais heróico. Você fecha os olhos. O som do vento nas árvores misturando-se com o crepitar distante de uma fogueira. A touca escorrega da sua cabeça e você a deixa no chão, decidindo que prefere arriscar um inseto ou dois. O peso da camisa te faz sentir como se estivesse vestindo uma armadura de lã, mas o cansaço está começando a vencer. Você tenta se concentrar no cheiro de fumaça, imaginando que é um incenso caro como o do quarto real. Lembra da cera de abelha? Na Idade Média, até as roupas de dormir eram uma batalha, e você está começando a admirar a resiliência de quem enfrentava isso todas as noites. Você arranca a camisa de dormir de linho áspero, deixando-a cair no chão com um baque suave, o cheiro mofado se misturando à terra úmida da vila. Lembra da tortura daquele pijama medieval? O sol está mais alto agora, tingindo o céu com tons suaves de dourado e rosa, e a vila zumbi com os sons da manhã. Panelas batendo, cabras balindo e o martelo distante do ferreiro. Seu corpo dói de noites passadas em palha, fugindo de pulgas e tremendo em correntes de ar do castelo. Lembra do vento uivando no quarto do Lorde? Hoje você dá um passo atrás no mundo medieval para refletir sobre o que todas essas noites insones te ensinaram sobre o passado e como elas fazem sua cama moderna parecer um pedaço do paraíso. Este é seu último parada, um momento para processar o caos do sono medieval e deslizar para um estado mais tranquilo. Você encontra um canto sossegado na borda da vila, acomodando-se em um banco de madeira gasto que range sob seu peso. O ar cheira a pão fresco e fumaça de lenha, uma lembrança sutil das fogueiras constantes que mantinham essas pessoas aquecidas. Lembra da fumaça sufocante na cabana dos camponeses? Um fato amplamente conhecido é que o sono na Idade Média não era apenas descanso, mas um reflexo da luta diária, uma batalha contra o frio, o desconforto e o medo do sobrenatural. Você olha para as cabanas com suas palhas infestadas, lembra dos percevejos e pensa nos monges cantando na capela gelada. Lembra das matinas? E até no rei, preso em seus rituais cerimoniosos. Lembra do vinho com especiarias? Cada um, à sua maneira, enfrentava a noite com uma mistura de coragem e desespero. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Algumas pessoas acreditavam que dormir com os pés apontando para o leste atraía bênçãos, porque era a direção do nascer do sol e, supostamente, de Deus. Você olha para seus pés, agora cobertos de lama, e ri ao imaginar tentar alinhá-los com o leste enquanto se espremia numa cama compartilhada. Lembra do cotovelo da criança? Historiadores ainda discutem se essas crenças sobre o sono eram apenas superstições ou uma tentativa de encontrar ordem em um mundo caótico, onde até fechar os olhos era arriscado. Você se recosta no banco, sentindo a madeira dura contra suas costas, e percebe que, apesar de tudo, os medievais encontravam maneiras de seguir em frente, noite após noite. Você respira fundo, o ar fresco limpando o peso do cheiro de sebo e palha que ainda gruda no seu manto. Pensa nas roupas de dormir que coçavam como lixa. Lembra da touca que parecia um saco de pão, e nos chás de ervas com gosto de planta esquecida. Lembra da alface murcha? Cada detalhe, os amuletos contra demônios, os sinos tilintando no castelo, as orações murmuradas na escuridão, pintam um quadro de um tempo onde o sono era uma conquista, não uma garantia. Você tenta imaginar voltar para sua cama moderna, com travesseiros fofos e um cobertor que não cheira a ovelha molhada. É quase engraçado como algo tão simples hoje era um luxo inimaginável para eles. Aqui vai uma piada leve. Porque o medieval sonhava com sua cama.
porque até nos sonhos ele queria escapar dos percevejos. Você sorri, mas a exaustão acumulada dessas noites fictícias te atinge. Você olha para o horizonte, onde o sol está começando a aquecer a vila, e pensa nas tarefas noturnas que roubavam o descanso dos camponeses. Lembra da mulher fiando lã? Para eles, o sono era apenas uma pausa breve entre um dia de trabalho e outro, enquanto os nobres, mesmo com suas camas de penas, enfrentavam seus próprios demônios, literalmente e figurativamente. Lembra da faca pendurada contra espíritos. Você coça o braço, ainda paranoico com pulgas imaginárias, e sente uma gratidão profunda pelo seu colchão de espuma. Enquanto o vento sopra suavemente, carregando o som de uma carroça ao longe, você reflete sobre como o sono moldava a vida medieval. Era um espelho da hierarquia, como viu na comparação entre camponeses e reis. Lembra do pão duro versus o linho fino, mas também uma luta universal. Você pensa na intérprete de sonhos, com suas histórias de corvos e presságios. Lembra do saquinho de lavanda? E percebe que até os sonhos eram carregados de significado, como se a noite nunca fosse apenas uma noite. Você fecha os olhos, o banco rangendo como um eco dos castelos barulhentos, e tenta imaginar como seria viver assim, noite após noite, sem nunca realmente descansar. E por falar em descanso, aqui vai uma última piada. O que o camponês dizia ao amanhecer? Se sobrevive à noite, o dia não pode ser pior. Você ri, o som se misturando ao canto de um galo que insiste em marcar o novo dia. A vila está viva agora, com pessoas saindo de suas cabanas, prontas para enfrentar o trabalho sob o sol. Você se levanta, o corpo pesado, mas a mente mais leve, como se tivesse descarregado um pouco do peso medieval. O sono para eles era uma batalha. Para você, é um lembrete de quão longe chegamos. Você guarda o saquinho de ervas no bolso, lembra do presente da intérprete e decide que talvez ele seja um souvenir dessa jornada. Agora, enquanto o sol aquece seu rosto, você sente o cansaço se dissolver lentamente, como névoa ao amanhecer. Sua respiração desacelera, acompanhando o ritmo suave do vento que dança entre as árvores. O cheiro de fumaça e palha vai ficando para trás, substituído pela promessa de lençóis limpos e um travesseiro que não coça. Você imagina sua cama, macia e quente, esperando por você como um abraço silencioso. Não há percevejos, nem amuletos contra demônios, apenas o conforto de um mundo que aprendeu a valorizar o descanso. O som distante de uma carroça se torna um zumbido suave, como o ventilador que você deixa ligado à noite. Você está seguro, envolto na calma de saber que a noite não é mais uma batalha. Feche os olhos, deixe o peso do dia escorregar e deslize para um sono tranquilo, onde o passado é apenas uma história sussurrada na escuridão.